Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Hoje, segunda-feira, dia 22/9/2025. Quero trazer a série Quem é Escolhido Vive Promessa, até no Egito. Essa série a qual Deus está falando ao nosso coração. E eu creio que quando você acabar de assistir essa série, ouvir as palavras que aqui são ditas, você vai sair renovado e cheio do Espírito Santo de Deus. Se você crê, glorifica e exalta o nome do Senhor. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo de número 40 e o versículo de número 1 em diante. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nesse dia maravilhoso. Deus concede a José o dom de interpretação de sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro transgrediram contra o seu senhor. O rei do Egito e Faraó irou-se contra 2 de seus oficiais, contra o copeiro Mo e contra o Modor e contra o padeiro Mo, e encarcerou-os na casa do capitão da guarda e na prisão no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los sobre os cuidados de José, e ele os serviu e permaneceram um tempo na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um tendo seu sonho na mesma noite, cada homem segundo a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, e José entrou e foi até eles de manhã, e olhou para eles, e eis que estavam tristes, e perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que pareceis tão triste hoje? Responderam-lhe: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. E José disse-lhe: a interpretação não cabe a Deus? Contai-nos, rogo-vos. E o copeiro contou seu sonho a José, e disse-lhe: em meu sonho, eis que havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos, e era como se ela tivesse brotado e dava flores, e seu cacho produzia uvas maduras. E o copo de Faraó estava em minhas mãos, e eu colhia as uvas e as espremia dentro do copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. E José disse-lhes: esta é sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Ainda 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá a teu posto, e entregará o copo de Faraó nas mãos dele, como antes se dava, quando eras copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que hajas com bondade para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, pois na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco fiz nada aqui para que me lançassem nas masmorra. Quando o padeiro viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também estava em meu sonho, e eis que tinha 3 cestos brancos na cabeça, e no cesto mais alto havia toda sorte de pães para Faraó, e as aves os comiam do cesto sobre minha cabeça. E José respondeu e disse: esta é sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Ainda em 3 dias, Faraó levantará tua cabeça de sobre ti e pendurará em um madeiro, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia, que era o dia de nascimento de Faraó, deu uma festa para todos os seus servos, e levantou a cabeça de copeiro Mo e do padeiro Mo entre seus servos, e reinstalou o copeiro Mo em seu ofício de copeiro. E ele entregou o copo na mão de Faraó, mas enforcou o padeiro Mo, como José lhe havia interpretado.
Mas o copeiro não se lembrou de José, antes esqueceu-se dele. Aleluias. Uma palavra poderosa com o título, né? Hoje, o nosso episódio de número 3, ele vai vir com um título dizendo: ao perder no mundo físico, ganha-se no mundo espiritual. A Bíblia diz aqui que José, ele fez um questionamento com um dos homens que ali contou o sonho. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele fala que ele foi roubado e que tão pouco fez nada naquele lugar para que fosse lançado na masmorra. Né? Aqui, ó. Pois na verdade fui roubado, no versículo 15. Pois na verdade fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco fiz nada aqui para que me lançasse na masmorra. A Bíblia vai falar para nós que 2 homens dentro da prisão, eles tiveram um sonho. E ali eles ficaram encabulados com aquele sonho. E muitas das vezes o sonho ele traz uma mensagem para nós. E essa mensagem que trouxe para eles, um foi de exortação e a outra foi de morte. E a Bíblia diz que quando José ele vê aquela situação, ele pergunta: mas por que vocês estão agitados? Por que vocês se encontram mais tristes hoje? Por que vocês estão tristes hoje? E ali eles contam, né, os seus sonhos. E a Bíblia vai dizer que o copeiro, ele entra novamente dentro do palácio do rei. Agora o padeiro, não, ele não entra, ele morre. E aqui José, ele interpretou os sonhos daquele moço. E ele fala: olha, lembra-te de mim quando estiver perante o rei. O que José estava falando? Lembra daquilo que eu estou fazendo por você. Me ajuda da mesma forma que eu ajudei você. E a Bíblia diz que aquele moço, eles ao terceiro dia, assim como disse nos seus sonhos, a mensagem do teu sonho, ali a Bíblia vai dizer que aqueles moços, eles saem daquele cárcere. E conforme foi dito através de José, aconteceu. Ao terceiro dia, o copeiro estava ali, servindo o rei, e ao terceiro dia, o padeiro estava sendo morto. E ali, irmãos, aquilo trouxe um peso muito grande sobre a vida de José. Por que trouxe um peso? Porque lá na frente, nós vamos ver a exaltação através de um dom dado, aleluias, depois dele ter perdido no mundo físico. O que ele perdeu no mundo físico? Ele perde ali o contato com a sua família, ele perdeu ali a tua identidade, vamos dizer assim. Ele perdeu, né, a tua liberdade, ele perdeu a tua honra de homem naquela terra, porque ele foi caluniado pelaquela mulher de Potifar. Então, assim, ele perdeu muita coisa no Egito, mas Deus, ele deu o melhor da terra, que iria mudar o cativeiro de José. Deus agora abre as comportas dos céus e começa a transformar o cativeiro, né, a pobreza na riqueza. Deus, ele começa a movimentar os céus em favor de José. Quando Deus coloca aqueles 2 homens ali dentro do cárcere para poder viver aquele momento, não era porque aqueles moços estavam ali para aquilo mesmo. Não, havia um propósito debaixo dos céus, devido às dores, né? Devido o processo físico, as guerras físicas que José estava sofrendo, Deus agora coloca ali dentro da prisão aqueles 2 que precisavam ouvir a interpretação daquele sonho.
ouvir e desfrutar do dom que Deus estava dando agora para José. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus. Muitas das vezes a gente não entende o movimento de Deus, o movimentar do Senhor. Às vezes você perdeu tantas coisas, mas você se aproximou mais do Senhor. Por que que José agora, ele tem ali o dom, né, da interpretação? Porque José estava jejuando, José estava orando, José estava buscando a face de Deus. Deus não ia dar para ele assim de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Ele tinha ali uma intimidade com o Senhor. E quando a gente tem intimidade, Deus ele revela para nós as coisas celestiais. E assim foi na vida daquele moço chamado José. Deus revelou para ele algo que lá no futuro dele traria para ele bênçãos sem medida sobre a vida dele. Que você possa ficar com essa palavra desse dia de hoje e até o próximo episódio, no nome de Jesus.